Então vamos lá. Uma empresa recebe um financiamento de 300 mil em 31 de 12 do ano 5, 2015, 2025, tanto faz. E aí considere que final do ano, então começa outro ano com empréstimo. Para ser pago em 6 prestações semestrais pelo sistema francês, desejando-se saber quais serão as parcelas de juros anuais, construir a planilha considerando uma taxa efetiva de 30% ao ano. Então aqui nós temos uma informação nova, que é a taxa efetiva. E também, se não me engano, a gente não fez nenhum de sistema francês. Então vamos lá. Vou pegar aqui a planilhinha modelo, vou colocar e levar para o nosso, deixa eu ver aqui o total mesmo padrão. Tá aqui, né? A nossa planilha, que vamos resolver o exercício. Beleza. Depois aí eu puxo aí e tiro do, do visor aí o enunciado. Mas vamos lá, o que eu tenho de informação? A primeira informação que tem que colocar sempre a taxa, né? O nosso I tá aí, vamos lá colocar em porcentagem, tá 30% ao ano, só que a taxa efetiva. Então eu vou colocar aqui, ó, o IF agora, e lembrando que é o seguinte, né? A taxa tá ao ano, deixa eu colocar aqui primeiro, ao ano, e nós vamos utilizar a taxa semestral porque as parcelas são semestrais. Então nosso casinho aqui é o semestre, certo? Nosso casinho aqui é o semestre, são 6 semestres. Então a gente já pode aqui deletar 4 linhas. Não vou precisar dessas 4 linhas. São semestre, aqui está o ano, vamos transformar para ao semestre, porém a taxa que foi dada é efetiva, então a gente não vai ter que, a gente não vai simplesmente só dividir como a gente estava fazendo antes, né? A gente não vai simplesmente fazer isso aqui e dividir por 2, que são 2 semestres. A gente vai achar a taxa efetiva, que é igual a, só lembrando aqui, né? Eu sabia que eu ia escrever. Só lembrando que a taxa efetiva, nesse caso aqui, o IQ, a taxa equivalente, pode ser nada mais é do que 1 mais I elevado ao Qzinho, que aí nesse caso aqui nós vamos ter que reduzir a taxa, só vai reduzir se eu levar a um valor menor que 1. Então, se eu sei que é 2 semestres, então, né, 2 Qzinho é meio, 1 sobre Q, meio, menos 1, certo? Então, lembrando, aliás, você não tem como vocês verem, né, gente? Eu tô escrevendo aqui atrás do. Ai, 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 agora vocês vão ver. Tá escrevendo atrás aqui do enunciado. Então, essa é a nossa taxa efetiva. E aí nós aplicamos ela aqui, ó. Basta aplicar essa fórmula. Vamos lá. 1 mais os 30%. Que tira a raiz se quiser, né? Ou simplesmente eleva a, por exemplo, meio, né? Opa, 0,5 ou 1 dividido por 2, não tem importância não. Menos 1. Ah, conserta pra mim, por favor. O que é que eu errei aqui? Ah, tá. É óbvio, né? Vai funcionar. Aí deu 14 nos quebrados. Vamos lá, por porcentagem, 2 casas. Então, beleza. Então, taxa efetiva 14,02. E no mais, agora vocês vão ver que quando eu tenho um sistema, como eu tenho uma situação que é o sistema francês, né? Lembrando aqui que sistema francês, se você está acompanhando bem a apostila lá, ele fala em SPC, então é a mesma coisa, viu? Então, lembrando aqui que sistema francês é igual a SPC, que é constante aqui, é o pagamento. Então, pagamento constante, ok? Eu vou ter que calcular uma PMT do jeito que eu estava calculando na unidade passada. Então, vamos lá. E quando eu tenho um sistema francês, certo? Como eu tenho um sistema francês, a primeira coisa que eu faço, se eu não tiver carência, se tiver que capitalizar juros, é óbvio, eu vou calcular as prestações. Primeira coisa eu faço aqui calcular as prestações e aí depois eu vou para calcular as outras parcelas, né? Parcela de juros, parcela de amortização por tabela. Então vamos lá. Voltando aqui o enunciado, só para lembrar,
o financiamento, vou colocar aqui um saque de 300 mil, ok? Saque de 300 mil. Lembra que eu falei para vocês, não necessariamente preciso ter essa coluna aqui, ó. Quando é um sistema bem simples igual esse aqui, eu nem precisaria ter. Nem precisaria ter essa coluna, mas se você for fazer o exercício 5 e 6, se você não incluir essa coluna aqui, você vai confundir. De tantas coisas que tem que calcular aqui, nessa coluna do saque. Então, beleza. Então, na data zero, eu ainda não paguei nada, né? Então, o saldo devedor é 300 mil. Não amortizo nada, não pago nada de juros, então não tem prestação. Certo? E aí, só para visualizar aqui, 6 prestações semestrais, ponto. Não precisamos de mais nenhuma informação desse enunciado. Vamos tirar ele daqui. Beleza, então, coloquei o valor do saldo devedor, o saque aqui. Primeira coisa que eu faço é calcular, vou até apagar aqui, né, para deixar bem fixo. Primeira coisa que eu faço é calcular a primeira prestação aqui, ó. Isso aqui é a primeira coisa que faz, primeiro passo. E aí como que eu faço? Olha só, PGTO. PGTO, a mesma PMT na HP, né? Igual a taxa que eu vou usar é o semestre, tá aqui, 1402. Ponto e vírgula. Número de períodos. Você pode pegar aqui, né, o último, ou simplesmente colocar 6 também, não tem importância não. Aí deixa 6. Ah, esqueci de fixar. Fixar aqui, F4, e fixar aqui também, porque isso aqui não vai rodar não, vai ficar a mesma coisa. Fixei. E aí, o próximo é o valor presente, que é o valor do financiamento. Vou colocar um menos aqui para sair positivo, mas a gente sabe que é um pagamento, enfim. Já estão craques nisso aqui. Então é o menos B4. E também isso aqui não vai mudar. F4 vai ser fixo. E fechei tudo. Então minha prestação vai ser 77, 184 e 31. Eu mudei aqui a configuração novamente do meu Excel. Tá no padrão inglês, viu, gente? Que é para decimal, ponto e milhar, vírgula. Então, só lembrando isso aqui, eu tive que mudar aqui por tem um software que eu uso que dá uns pau, viu, quando eu deixo o sistema brasileiro. Eu sempre deixo padrão americano. Muitas vezes eu tenho que manipular dados, puxar dados, fazer chupeta de dados. E quase sempre eu acabo usando o Excel. Apesar que ultimamente tenho usado Python, erro também, mas é mais o Excel porque é mais fácil. Quando eu preciso de repetir a mesma coisa depois, eu uso Python R. Quando eu vou fazer só uma vez, Excel é bem mais prático. Enfim. Beleza, então 77, 184, 31, beleza, fechou. E agora por tabela eu acho tudo. Olha, qual que é o valor do juros na data 1? O valor do juros vai ser os 300 mil, que é o que eu devo, que multiplica a taxa de 14. Fixa. Fixou. Esse é o juro. Por dedução, se 77 é a prestação, a diferença de 77 para 42 é a amortização. 77 menos 42. Consequentemente, eu vou só amortizar 35.131. Então, o saldo devedor nesse período vai ser 300 menos 35.131. Então, se eu fosse fazer novamente, né, esse aqui eu vou puxar sempre, aqui, ó, sempre vai ser o mesmo valor, que a prestação é constante. Tá lá, ó. Opa! Aqui no último é um total, né, gente? Aqui no meu último aqui é um total. Beleza? E aí, eu posso até somar aqui já, ó. Somar, então, o total das prestações vai ser quanto? Peguei 300, paguei 463, 105,88. Posso até puxar para cá, ó. Soma de saldo devedor não faz sentido. Então, delete aqui. E se você quisesse puxar aqui, poderia também, gente. Mas aí, só para treinar, eu tenho que os juros dessa prestação vai ser quanto? Vai ser o saldo devedor que multiplica o valor da taxa de juros. Fixou isso aqui. E aí aqui vai ser o quê? Vai ser o que eu paguei de prestação menos os juros. Então, eu amortizei 40 mil quebrados. O saldo devedor vai ser 264 menos 40 mil quebrados. Não precisaria fazer isso, só fiz para a gente treinar. E agora eu posso puxar tudo e fazer o meu checklist, e fazer minha prova real.
está certo. 300 mil que eu amortizei, tá aqui, é o valor do empréstimo. 300 mil, bateu, bateu. Zerou aqui o saldo devedor, tem que zerar. 300 mil mais 163 dá exatamente 463,105, que é justamente a soma disso aqui. Então, bateu. Essa é a nossa resposta. E essa planilha aqui, né, não é complicado. O único detalhe a mais aqui é que eu tenho que achar a taxa efetiva. No mais, é uma planilha comum, que achei a taxa efetiva dá para resolver até na HP, por exemplo. E a partir de um exercício como esse, posso perguntar qual que é a amortização na data 5. Aí você tem que responder esse item aqui, ó. Opa. Tem desse aí, 59.372. Qual que é a soma do saldo devedor? Certo? Saldo devedor. Qual que é o saldo devedor na data 4? Então, tá aqui. Beleza? Então, assim por diante. Eu posso fazer perguntas pontuais dentro dessa planilha aqui. Beleza. Alguma dúvida aí, gente? Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma coisa no chat. Fala, Luiz. Ah, tá. Você está usando qual taxa? 14 ou 15? 14,02 ou 15? Mas você fez no Excel aí ou você fez na mão? Ah, tá. Aqui, ó. Estão conseguindo ver aí a fórmula? Lá em cima, deixa eu colocar de novo. Lá em cima, ó. Você tem que olhar aqui, ó. Tá. Aqui dá pra ver também, né? Aliás, a gente pôr aqui, deixa eu ver. Vamos ver aqui. Dá pra ver. Aí, beleza, ficou maior agora. PGTO, a taxa, né? Então, é isso que eu perguntei. A minha não é a 14,02, exato. A minha é um punhado de coisa aqui, ó. A minha é um punhado de coisa aqui que eu não arredondei, né? A diferença vai ser isso, ó. Certo? Se é assentado, não preocupa não, nada. E o 8, será que o 8 tem mais desafios? Eu acho que. Não, o 8 tem muitos desafios, não. Inclusive, daria para resolver até no papel, mas vamos lá, resolver ele, fazer planilha para ele também. Vamos lá. O 8 fala o seguinte: eu perguntei só qual que é a primeira prestação. É o seguinte: qual que é a primeira prestação trimestral de um financiamento de 50 mil, com uma carência de 3 anos, tendo sido os juros capitalizados na carência? Então, nesse caso, eu vou capitalizar os juros na carência. Eu poderia não capitalizar, né, que é o padrão. O default é não capitalizar e pagar os juros durante a carência. Nesse caso, eu estou colocando que deve capitalizar. Capitalizar significa não pagar nada na carência e levar tudo para data 1, por exemplo, que é o caso do exercício. Considerando a taxa de juros 16% ao ano, então não falei que é efetivo, então deduzo que é nominal. Basta dividir, já que as prestações são trimestrais. Sistema de francês, ou seja, SPC, né, que é a tabela Price, e 12 prestações também. E aí, quando eu falo 12 prestações, é 12 prestações, não é 12 períodos, não. Por quê? Porque se for trimestral e 3 anos, de cara já tem 12 prestações, né? Depois de 3 anos, eu vou começar a pagar 12 prestações, certo? Então, preste atenção nisso. E aí eu peço para separar a parcela aos juros na primeira prestação trimestral. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte. Vamos lá pegar a nossa planilha. Então, Ctrl C, exercício 8, um Ctrl V, e aí vamos colocar as informações do exercício aqui, as principais, para a gente já tirar o enunciado para não parar de nos atrapalhar. O I é 30 não, 16%, 16% ao ano. Só que as prestações, elas são trimestrais. E aqui dá a entender que é
juros nominal, porque eu não falei nada. Se eu fosse outro tipo de juros, eu tinha que falar juro efetivo, taxa de juros efetiva. Então, simplesmente nesse caso é dividir 16 ao ano, ao trimestre, divide por 4. Vai dar 0,04, colocar a porcentagem aqui, podemos usar. Não precisa nem colocar mais de casa, né? É 4% mesmo. Ao trimestre, certo? E meus períodos aqui serão ao trimestre, então. Eu tenho 3 anos de carência, gente. Então, assim, se eu tenho 3 anos de carência, olha só. Eu vou começar a pagar depois de 3 anos, né? Então, eu tenho aqui, comecei para aqui, deu no final de 0, né? Final de 1, 2, 3. Enfim, posso ter, ó, a carência já, como eu falei para vocês, não precisava nem fazer tudo isso aqui, viu, gente? Nem fazer tudo isso aqui. Beleza? 10, 11, 12, 13, 14 e assim por diante. Eu não vou fazer mais para cá, por quê? Porque a pergunta é qual que é a primeira prestação. Então, qual que é a prestação aqui, ó. Certo? Então, a pergunta é qual que é a prestação e qual que é o valor dos juros e a amortização nessa prestação. Então, nós podemos colocar isso aqui e ainda vai coisa aqui. Certo? Aqui ainda vai coisa. Então, nada de ponto e vírgula aqui ainda. Porque são 12 prestações. Beleza. Poderia, como falei, fazer na mão, mas vamos fazer aqui mesmo. 50 mil, que é o valor do empréstimo. E 3 anos de carência, beleza. Então deu 3 anos aqui na data 12. E tabela price, lembrando, aqui, sistema francês aí. Vou colocar aqui agora. Agora acho que não preciso mais prestar, preciso de 12 prestações, tá? Vamos tirar aqui. Então lembrando que é o sistema francês é igual ao nossa SPC. Oi. Não, é o que eu falei. Aqui daria pra gente fazer. Simplesmente daria pra gente fazer o seguinte aqui, ó. Se quiser. Deixa eu. Vou mostrar para vocês. Eu não precisaria nem fazer essa planilha. Simplesmente poderia aplicar o valor da taxa aqui 12 vezes. Certo? Eu poderia simplesmente aplicar e falar o seguinte, ó. É o sistema francês, não é? Então, beleza. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que no final do ano 11 aqui no caso, né? É 11 e aí no 12 que vai começar a pagar. Então, no final do 11 ano, simplesmente, né? Simplesmente eu poderia fazer isso aqui, ó. 50 mil, mais a taxa 0,04 elevado a 11. Então, vou pegar esse valor aqui, que eu não paguei nada, que eu falei que não vou pagar nada aqui, ó. Nada de juros. Não vou pagar nada de prestação, por quê? Porque falou que os juros serão capitalizados. Aí vou pagar ele todo de uma vez aqui. Certo? Na verdade, como eu vou pagar todo de uma vez aqui, poderia levar até a 12, se eu quisesse. Poderia levar até a 12 se eu quisesse. Certo? E aí, na verdade, o valor da prestação que vai ser do saldo devedor anterior, né? Aqui. Então eu teria que achar o saldo devedor anterior também, não adianta não. Eu já tenho essa informação. Então eu não precisaria fazer essa tabela aqui de amortização. Poderia fazer direto. Mas eu vou fazer o processo, né? Que eu ensinei para vocês aqui. Conforme, eu acho que foi o primeiro exercício, ou o segundo. Não sei se foi o segundo que eu fiz com vocês. Mostrando que, ó, não pagou. E a gente vai acumulando. Ó, o saldo devedor na data 0 é os 50 mil. Beleza. Opa, 50 mil. Amortização não tem, juros não tem, prestação não tem. Chega aqui, eu tenho que pagar juros. Então, vou pagar o valor de 50 mil, que é o saldo devedor, que multiplica a taxa de juros, que é fixa em 4. Certo?
Beleza. Então teria que pagar 2.000, não paguei. Porque na informação do exercício é que eu vou capitalizar os juros até a data que eu vou começar a pagar, que é depois de 12 prestações, depois de 12 períodos, 12 trimestres, né? Ou seja, 3 anos. Não paguei. Então quer dizer que esse saldo devedor aqui acumulou. Vai ser 50.000 mais os 2.000 que eu não paguei. Certo? E assim por diante. Então o juro agora aqui vai ser sobre o saldo anterior e assim a gente vai. Até no final. Aqui puxa, senão vai dar pau. Até no final. Puxa, senão vai dar pau. E assim vai. Certo? E é 50.000 mesmo isso aqui, gente? Hum, tem alguma coisa errada aqui no enunciado meu aqui. É 50.000? Deixa eu ver. Por quê? Por quê? Por quê? Peraí. Vamos lá. Essa carência aqui, qual será a primeira prestação? Deixa eu pôr para vocês aqui. Qual será a primeira prestação trimestral de um financiamento com carência de 3 anos? Então, tem carência de 3 anos. Tendo sido os juros capitalizados na carência, então capitalizo os juros todos na carência. Considerando essa taxa de juros. Esse aqui é um exercício que eu acho que o meu assistente de pesquisa na época digitou errado, viu? Por isso que não está batendo aqui com o valor do livro, porque não tem nada a ver o valor do livro. 8.000, diferença é muito. Diferença é muito para não. O que eu estou fazendo aqui está muito errado. Tendo sido. Tendo sido. Ao ano. Sistema francês. Tabela paz e 12 prestações. Separar a parcela referente aos juros na primeira prestação trimestral. Tem alguma coisa errada que você não tem nada a ver o valor do livro aqui com o meu. Enfim. Então eu estou deduzindo o seguinte, estou deduzindo aqui que o exercício, como vocês podem ver lá, ele está falando que existe 2 anos, 3 anos de carência, né? Então, esses 3 anos de carência, ele vai acumulando juros. Acumulando juros, porque não tem prestação nenhuma. Então, os juros acumulados aqui não tem como. Se eu vou capitalizar juros 12 vezes, só no primeiro ano já é 2.000, e eu não estou pagando, está só acumulando, é isso mesmo, né? Vai dar simplesmente 76.000 e tanto aqui de juros. A diferença, né? 50 mais 70, no caso aqui deu 26, né? 26 de juros, é isso mesmo, não tem erro não. Vamos separar aqui agora. Vamos separar agora aqui o que é amortização, o que é juros. Vamos pegar aqui, ó. O valor da parcelação do PGTO vai ser em relação ao saldo devedor do anterior, né? PGTO é igual a taxa, os 4%. Eu vou fixar esse aqui, F4, ponto e vírgula. Número de períodos são 12 prestações, vou colocar 12 aqui já. 12, ponto e vírgula. Valor presente, no caso, eu vou colocar um menos aqui para sair positivo, né? O que eu estou financiando é 76.972,70. Tô certo, gente. Eu tô olhando, desculpa que eu tô olhando errado, viu? Ou seja, a nossa resposta aqui tá certa. Eu tô olhando por 8.000 aqui. Tá certo com o livro também. A gente tá fazendo errado, não. Eu que tô olhando a resposta errada. Vamos lá. Tô somando, tô vendo o valor de 26.000 aqui, mas a resposta para essa aqui é o valor da primeira prestação. Disfarça. Beleza, então estamos certo. Então o que é juros aqui da primeira prestação? Ora, o que acontece, gente? Aconteceu que chegou aqui, eu paguei todo o juro. Aliás, aqui, nesse caso, eu não estou pagando juros, né? Estou capitalizando nele e vou chegar aqui, eu vou simplesmente jogar eles para frente. Simplesmente vou pegar e eu
eu financei 50 mil, mas não paguei nada durante 3 anos. Só foi acumulando juros, só acumulando juros. Quando chegou a hora para eu pagar, eu devo 76 mil. Não é mais os 50, certo? Então a prestação, 12 prestações de 8.201 vai pagar os 76.972, considerando um juro de 4% ainda. Então eu separo que é juros, né? Como eu fiz antes. Vamos lá. Simplesmente pego aqui o valor do que eu devo. Eu posso puxar. Apesar que isso aqui vai ficar branco, né? Ô, caramba. Posso puxar já. Tá aqui. Puxei. A diferença é os juros. Diferença é amortização. E aí, essa é a resposta. Tá? Agora eu faço o contrário, né? Agora eu vou reduzir. Agora eu tô pagando. Beleza. Então, é isso que pede. Se você quiser, você pode dar um puxar aqui e fazer igual que a gente fez aqui no exercício 7. Certo? Isso aí, deixa eu colocar. Vocês têm que falar, gente. Tava um negócio aqui no visor, né? Tava aqui anunciado no visor. Então a resposta é essa e bateu com o livro aqui. Eu tava olhando a resposta errada no livro. Eu tava vendo a diferença de 50 mil como 76, ou seja, 26, como se fosse a resposta. Mas a pergunta é qual que é a prestação e a parcela referente a juros e amortização da primeira prestação. Então tá aqui. Beleza. Alguma dúvida? Tranquilo? Podemos continuar? Opa! A prestação aqui na 12? Aqui assim. Isso aí. Vamos lá, vamos colocar aqui a prestação toda. Fica maior aqui. Prestação PGTO taxa, né? 4%. Coloquei aqui 12, número de período, já sabia que era 12, coloquei 12. E o valor presente é o saldo anterior, saldo devedor anterior. Certo? Então vamos ver aqui que o povo vai falar. O Lucas Domingos entrou aí. Boa tarde, Lucas. Beleza. Tchan, tchan. A 9 agora, o negócio aqui tá rendendo, hein? De jeito a gente vai disparar aqui na frente. Oi. Cotização 5.122,70. Então eu peguei, calculei a prestação a partir do PGTO, calculei os juros, né, que é baseado no saldo devedor anterior, 4% baseado em 76. De 8.200, tirei 3.078, deu amortização, 5.122. E aí de 76 eu tirei 5.122, saldo devedor nesse período, 71.850. Legal, gente. Vocês viram que no caso desse conteúdo aqui, ele é mais tranquilo, né? Ele é só continha de mais, menos, mas dependendo do exercício que eu dou, um que leva em consideração custos, carência, saque diferido, como por exemplo 5 e 6, dá uma olhada lá no 5 e no 6, no vídeo que eu mandei sexta passada. Pode ter muitos detalhes que faz com que a gente erre. 9. O 9 eu acho que não tem tanto desafio. Tem uma informação nova para vocês. Se vocês não viram o vídeo, não sabem como computar ainda os impostos, né? Ou qualquer outro custo. Então, dá o Ctrl C aqui na planilha. Vamos aqui na exercício 9. Deixa eu projetar aqui na tela anunciado para vocês. Então, vamos lá. Anunciado exercício 9. Exercício 9 é o seguinte. O empréstimo de 200 mil foi contratado à taxa de 10% para ser saldado em 5 prestações anuais, sistema francês. Calcular a planilha respectiva, considerando um IOF de 1% sobre o principal mais encargos descontado no ato. Qual é o custo anual
do financiamento e qual é a taxa de juros pagos. Então, assim, o que está acontecendo aqui? Nós temos, quando é esse o caso, nós temos que incluir aqui, ó, uma prestação adicional. Você pode incluir ela aqui em qualquer lugar. Eu vou colocar aqui, ó. Eu gosto, por mais simples que seja, talvez nem precisaria incluir, né? Dependendo do que você vai fazer aí. Nesse caso aqui só tem o IOF, mais nada. Mas eu gosto de incluir. Não tem por que economizar espaço aqui, né, gente? Então, gosto de incluir uma planilha adicional e colocar aqui 1%. O IOF, viu, pessoal, ele é calculado sobre tudo. Sobre tudo. Depois que você calculou os juros, se tiver outras despesas, se tiver comissão que você tem que pagar, né? O FII da sua instituição financeira, que de repente você foi contratar lá no BNDES para sua empresa e teve que pagar um FII para a instituição financeira, 2%. Tudo. O IOF vai incidir sobre tudo. Então eu deixo para calcular o IOF por último. Depois que calculei tudo, eu calculo o IOF. Certo? E o que acontece? Esse IOF faz com que aumente a taxa efetiva. Então, o que eu estou falando? Estou falando o seguinte, ó. Estou falando que o banco está te cobrando, né? O banco está te cobrando I igual aqui, ele falou que é 10% ao ano, né? Então, vamos lá. 10% ao ano. Então, falou 10% ao ano e as prestações são anuais. Então, não precisa nem transformar. Ele falou que está pagando 10%, está te cobrando 10% ao ano, mas dentro desses 10% aqui, ó, dentro desses 10% não está computado outros custos. É só o líquido do banco. E para você, do seu ponto de vista, qual que é o custo? Não vai ser 10%, porque tem IOF, tem outros custos, taxa de cadastro, despesas administrativas diversas, comissão, aval. Nesse caso, estou facilitando para vocês, é só IOF. Mas teve exercício aqui que eu tenho IOF, aval, comissão, tem um punhado de coisa. E cada custo, né, cada encargo tem uma forma diferente de calcular. O IOF deixa eu calcular por último, que você computa sobre tudo que tem de custo e encargos. Aval, você de repente pode pagar um aval, um seguro, por exemplo, seguro. Aval pode ser 2% sobre o projeto, sobre o valor financiado. O seguro pode ser a cada ano sobre o saldo devedor anterior. Ou seja, sobre o saldo devedor anterior não, sobre o que você deve ainda, né? Que é um seguro, porque você pagou, tá pago. Então, você de repente pode ser o saldo do período, né? Então, sim, tem várias formas de calcular dependendo do tipo de encargo. Então, quando é assim, pode ser que a gente tenha que criar 3 colunas adicionais. Uma coluna adicional aqui de comissão, outra coluna adicional aqui de seguro. Então, para facilitar a nossa vida, vai incluindo colunas adicionais. Como, por exemplo, aqui, ó, no exercício 5. Tem aqui uma coluna adicional de comissão, 5 ou 6? 6. Coluna C, ó, tem uma coluna adicional de seguro e IOF, certo? Então é bom a gente criar colunas adicionais, já que espaço não é problema. Por mais que ela vai ficar lá vazia, tá lá sozinha, não tem importância. Igual o saque geralmente fica sozinho, não tem importância. Então aqui vai ficar sozinho o saque. 200 mil saquei, pronto. E também são 5 prestações anuais, então vai só até aqui. Deletar aqui um pouco a nossa. Colocar aqui um negrito, beleza? E ó, deixa para calcular por último, que vai incidir sobre todo. Que eu estava falando. Os bancos, desde 2000 e... sempre esqueço, não sei se é 2013, 2017. Porque são 2 anos fatídicos para nós, que teve muita mudança em legislação, enfim. Eu acabo esquecendo. Mas aqui, ó. O que acontece? Os bancos são obrigados a calcular, te mostrar, né? 7. O que é o 7? É o custo. Peraí, gente. 7. É o custo efetivo da transação. Ou, né, a gente costuma falar também, custo efetivo total, viu?
Custo efetivo. Mas eu acho que não é total, não. Eu falo total, é o custo efetivo, é a taxa efetiva total. Também taxa efetiva do empréstimo. Taxa efetiva do empréstimo. Então, enfim. Pode ser que vocês vão ver aí outras nomenclaturas dependendo do que você vai ler. Então, por quê? Porque é o seguinte, ó, o banco te cobra 10, mas tem tantos outros encargos que no fundo você paga quanto? É isso. É isso que eu estou respondendo. Com a cálculo do custo efetivo total. Então, o efetivo total, o custo efetivo da transação, é quando você, por exemplo, vai tirar abre seu internet banking. Se você tem uma conta cheque especial, então, mesmo lá, ó, na hora que você tirou um extrato, na tela do seu celular, o banco é obrigado a mostrar lá no final, ó, eu estou te cobrando 8% ao mês, isso equivale a pagar, eu estou te cobrando 8% ao mês, tem IOF de tanto, então isso equivale a pagar tanto por cento ao mês, o 7 ao mês e o 7 ao ano. Os bancos são obrigados a informar o 7 ao ano. Então, qual que é o custo efetivo total, qual que é o custo efetivo da transação ao ano, ok? Então, os bancos são obrigados. Na época que ainda não era muito, acho que é 2013, se não me engano, gente. Na época que não era muito comum, hoje está mais, mas não era tão comum, a questão do internet bank, né? A gente tem na mão, na palma da mão aí nossos celulares e você fazer transação financeira e tal, o banco é obrigado em cada agência colocar lá na entrada, né, especificando os custos todinhos, as taxas todinhas. Hoje ele é obrigado a colocar no site, é obrigado a colocar no internet bank e assim por diante, onde que o consumidor possa ver. Então, toda hora tá travando isso aqui, por que esse negócio aqui? Nossa, eu tô com medo. Tô com medo porque tem 10 dias que meu computador ele travou, ele desligou 3 vezes, do nada. Ao de reiniciar, falou que não reconheceu o HD. Tô com um pressentimento que vou ter problema com esse computador, meu Deus. Vamos lá. E aí? Aí o cálculo aqui vai continuar normal. Sistema francês, né? Sistema francês, só recapitular aqui as informações com vocês. Então, sistema francês tá aqui. Então, vou calcular a primeira prestação. E aí, por tabela de dedução, vou calculando as outras coisas. E beleza, só no final que eu vou calcular os 1% aqui. Certo? Então, sem muitas delongas, vamos lá. Então, primeira coisa que eu vou fazer, como eu ensinei para vocês quando eu tenho o sistema francês, ou SPC, primeira coisa que eu vou fazer é calcular a prestação, viu? Primeira coisa, essa prestaçãozinha aqui. Beleza? Lembrando que é SPC, sistema francês. O que é constante são as prestações, são os pagamentos. Beleza, então vamos vir aqui, ó, igual a PGTO, taxa é os 10%, é tudo anual, viu, gente? Eu não tem que fazer conversão nenhuma, conforme nós temos exercício. Vou fixar F4, não vai mudar. Ponto e vírgula, número de período, eu sei que são 5 prestações, você pode vir aqui também, se quiser, fixar F4, beleza. Ponto e vírgula, colocar um menos aqui para o negócio sair positivo, que é os 200 mil, tá aqui. Não vai mudar, F4 também. Fechei, então as prestações, não quero que seja negativo, que eu tinha colocado aqui para formatar condicional, se for, enfim, colocar aqui preto. E puxei, vai ser os 52 mil, até o final. Vou colocar aqui, que já está negrito, tá. Então, vou colocar a soma aqui. Essa soma, então vou pagar. Muitas vezes a gente faz só essa conta, né? É o que interessa. Vou pegar 260 mil e vou pagar 263. Muitas vezes é assim que a gente faz conta, que a gente vai tomar decisão. Ou é assim, o juro não tá tão alto, não. Vou pegar 1.000 e no final das contas eu vou pagar só 200 a mais, tá bom. Ou ao contrário, né? Às vezes a gente só faz a conta quanto cabe no nosso bolso. Não. 1.000. Dividido em 12, 100. Não, 100 cabe no meu bolso, tá? Dá pra pagar. Vai assim mesmo. Então, geralmente esse é um viés forte nosso. Só o que cabe no bolso, você toma decisão com se cabe no bolso, se não cabe. Só que esquece que de pingo em pingo enche o balde, né? Então vamos lá. E depois que eu calculei a primeira prestação, você simplesmente vem aqui
Ah, pessoal, eu queria que depois vocês dessem uma olhada aí, por favor. Eu assisti ontem, achei muito bacana. Tem a ver com nós aqui, né? É uma série, eu acho que são quatro capítulos de 25 minutos, 20 minutos, explicando, explicando o dinheiro. Na Netflix, viu, gente? Acho que aí quase todos devem ter o Netflix em casa, né? Ontem eu assisti dois capítulos, assisti o do dinheiro, né? Falando sobre o dinheiro. Outro cartão de crédito. Por favor, assistam aí. Cartão de crédito que eles trazem. Os próximos eu não sei não. O próximo é o quê? Ah, vou assistir hoje, os dois últimos. Achei muito interessante. Então traz coisas interessantes aí que eu estudei aí há alguns anos aí sobre finanças comportamentais, tem tudo a ver. Que nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa tomada de decisões em termos de crédito, tomar decisões em termos de consumo. Então, eu aconselho, bem educativo. Beleza, feito esse preâmbulo, o que eu vou fazer agora? Vou fazer o cálculo dos juros. O cálculo dos juros vai ser a taxa. Eu vou fixar isso aqui, F4, que multiplica o saldo devedor. Eu esqueci de colocar, mas eu vou colocar aqui. Vamos lá. Só puxar aqui, colocar os mesmos 200 mil, né? Beleza. Aumenta isso aqui. 20 mil. Então, por tabela, eu acho a amortização. 52 menos 20. Beleza. Saldo devedor é igual a os 200 menos a amortização aqui. Certo? 52. Aí eu posso puxar, né, gente? Aí eu posso puxar até a data 5. Vou puxar aqui a soma de tudo para ver se vai bater. Não faz sentido soma de saldo devedor aqui. Isso aqui não foi porque já até sei, né? Comecei em 5, vou começar em 4 aqui, que é correto. Titi, 200 mil, bateu. Papapá, 200 mil, bateu. Zerou aqui. Isso aqui não faz sentido. O IOF não tem, mas vou calcular ainda. 200 mil mais 63, 263, 797. Tá certo, então. Então tá tudo batido, bateu tudo aqui. E agora eu vou calcular o IOF, que o IOF é a soma de tudo. A gente vai incidir esse valor aqui, ó, sobre, colocar, né? Soma de tudo que eu vou pagar. O valor do empréstimo, papapá, e os juros, certo? O valor do espécie e os juros. Se tivesse outra coisa também. Então, beleza. Não tem como calcular sobre o próprio IOF, né, gente? Porque senão seria redundância. Multiplica o quê? 1%, tá aqui. 1% sobre isso aí. Então, tá aí. Então, significa o seguinte. Significa que o verdadeiro empréstimo... eu vou colocar isso aqui, vocês vão entender. Vou entender que, na verdade, entra pro caixa é o valor de 200 mil menos isso aí, né? Ah, não, mas aí fica ruim. Vamos fazer o negócio direito. Vamos fazer o negócio direito. Vamos colocar aqui que a prestação era 2.600 quebrado. Então a gente tem os encargos aqui ainda também, por isso que está aumentando agora, né? Aumentou o valor do empréstimo do IOF aqui, certo? E vamos agora fazer o que a gente fez no exercício 5 e 6. Vamos criar uma coluninha a mais aqui que eu gosto de criar. Vou apagar aqui, né? Que no final das contas não interessa aqui, né? Quem for pegar e ter acesso à planilha, sabe o que eu tô falando, rapaz. Vamos pegar aqui agora e achar o 7 do lado aqui, ó. 7. 7 é igual. Eu vou deixar o 7 anual ainda já, tá bom? É o 7. 7 não, 7. 7. 7 vai ser calculado como? Vai ser calculado através do fluxo de caixa. Aqui no 5 e no 6 eu coloco, ó. Uma planilhinha aqui, ó. Com uma celulinha aqui, a coluninha a mais de fluxo de caixa. Do fluxo de caixa,
é calculado sobre o que a gente paga. Sobre tudo que a gente paga. Tudo que é amortização e juros. Aqui, ó. Sobre esses valores aqui, ó. Certo? Sobre esses valores aqui. Isso. E 1%, isso. Exatamente. Nada. Deixa eu só pegar aqui, ó. Vamos copiar essa cor pra ficar bonitinho, né? Tap, tap. Ok, eu sei que não é prestação, vou só colocar aqui. Beleza? Vamos tirar isso aqui. Olha só, gente. Então, vamos fazer agora vamos supor que a gente vai fazendo isso aqui, ó. Vamos supor agora que a gente vai fazendo, né? Opa, sempre eu esqueço aqui. Supor, porque tá na planilha. Vamos supor que a gente tá fazendo aquele fluxo, aquele diagrama nosso lá. Saída de caixa. No caso aqui é empréstimo, né? Então é. Opa. O negócio aqui deu um pau, apertei, não tô acostumado a apertar. No caso aqui é empréstimo, gente. Então Gente, Deus. Nossa, travada doida aqui que eu não tô usando esse negócio aqui no. Acho que esse negócio de desenho que tá travando no Excel, viu, gente? No caso, em pé já é entrada no começo, e depois só tem saída, certo? Então, tô fazendo aqui nesse fluxo de caixa, beleza? Aqui são só 5, né? Não preciso nem. Preciso nem amenizar. Pode ser os próprios 5. Gente de Deus. E esse negócio de desenho aqui que tá atrapalhando minha vida. Vou só usar o que eu tava usando. Sim, então peguei emprestado 200 mil menos o IOF e depois paguei 52.759, né? 52.759, papapá, até o final, 5 vezes. E aqui eu peguei quanto? Peguei 200 menos 2. Vamos colocar já o certo. Peguei 200 menos 2.637. É isso que eu vou fazer aqui. Fazer aqui nesse fluxo de caixa. Então, vamos colocar o que é negativo. Então, isso aqui é entrada de caixa. Opa, entrada de caixa. Menos saída de caixa. 2.698. Então, vai ser 197 os quebrados. Positivo. Isso aqui, tudo saída. Tudo igual. Né? Tudo isso aqui vai ser menos alguma coisa. Beleza? A questão não vai ser os mesmos 10%, né? Por quê? Porque eu tive esse OF aqui no meio do caminho. Então, no fundo, eu não peguei 200 mil emprestados. Peguei 200 menos 2.637. Beleza? Para mim, então, isso equivale a pagar quanto ao ano? Aí eu vou usar a função TIR. Função TIR desse fluxo aqui, ó. Que é a taxa interna de retorno, que a gente já conversou a respeito. O que a gente está fazendo aqui? A gente simplesmente, que não é 10, 11 não, gente, tem que arredondar aqui. A gente simplesmente está pegando aqui, ó, igualando esse fluxo com esse fluxo. Para isso que eu preciso dividir cada um por 1 mais i elevado a n, né? Aí quando eu divido, eu tenho um polinômio de quinto grau, porque eu tenho n até 5. Aí fazer isso na mão, ninguém merece. A gente ficaria aqui o dia inteiro fazendo isso. E aí, no caso, a função TIR nos ajuda nesse sentido. Deu 10,52% ao ano. Beleza? Então, 7, o custo efetivo total é 10,52% ao ano. O total de juros pago foi 63, eu acho que pergunta isso no exercício também. 63.797,48. Beleza, minha gente? Alguma dúvida? Não, só te coloquei negativo aqui para poder calcular a TIR. Só calculei negativo. Então eu montei. Quando eu coloco prestação, então sim, entendam o seguinte: por convenção a gente faz isso, certo? A gente coloca nada que é negativo. Então a gente sabe que o saque é uma entrada, a gente sabe que a prestação e os juros quando sai, né, uma saída é negativo, mas deixa tudo positivo, certo? Mas quando eu tenho que calcular a taxa interna de retorno, como eu vou calcular o VPL, aí eu monto a parte, o diagrama de caixa. Por quê? Porque no diagrama de caixa, para fazer o cálculo da TIR, o VPL, tem que considerar o regime de sinais, a convenção de sinais. É óbvio que você poderia colocar isso aqui, né, ao contrário. Poderia colocar? Poderia. Isso aqui negativo, né?
e o resto positivo, não tem importância. Daria certo. Só que a gente fez certinho aqui, ó. Daria a mesma coisa, não faz diferença. Mas é bom a gente deixar certinho conforme o regime de sinais mesmo. O que é negativo, saída, o que é entrada, positivo. Beleza. Alguma dúvida até aí? Beleza minha? Ah, esse fone aqui é novo, já aperta um pouco na cabeça. Doendo. Cabeção, né? Vamos lá então. Vamos para o 10? Então, 10. 10? Já 10? Meu Deus do céu. Então vamos lá. Vamos para o 10. Vou conversar com vocês aqui sobre os 10. Vou colocar, fico pertidinho. Ainda mais só com 3 monitores. O pessoal acha que é doido, né? Minha esposa fala que eu sou meio muito certo, não. Trabalhar com 4 monitores. Mas tudo bem. Vamos lá. 4 monitores, né? Plural. Vamos lá. Vamos primeiro ler o enunciado, depois eu copio a planilha. A empresa Construções S.A. obteve um financiamento de 500 mil, a taxa nominal de 12% ao ano. Então aqui eu estou falando que é a taxa nominal. Comprometendo-se saudá-la em 6 prestações semestrais. 6 prestações semestrais. O método adotado é o sistema francês, né, o SPC. As prestações são constantes. E o pagamento, o banco financiador concede 2 anos de carência. Então, tem 2 anos de carência, depois 6 prestações. Sendo nesse prazo, os juros capitalizados. Se eu estou falando que eu vou capitalizar os juros, vai chegar na data 1, o meu financiamento vai aumentar, né? Eu não vou financiar os 500 mil, mas chegou na data 1 não, né? Na data da primeira prestação, o financiamento vai acabar sendo maior, né, gente? Sei lá, 530, 540. Então, mais ou menos o que a gente fez no exercício 8, porém aqui agora a gente tem que calcular ele inteiro, não vai poder calcular só a primeira prestação do jeito que a gente fez. Então, vamos lá. Deixa aqui primeiro o enunciado na tela, até a gente colocar os valores na planilha. Então, vamos colocar aqui. Aqui, belezinha. Não, tem que fazer isso quando eu coloco aqui, né, gente? 500 mil. Ah, já foi automático. Então, o I vai ser igual a tal ano. Tal ano as prestações são semestrais, tem que transformar. Então, o I aí é 12%. Opa, vou colocar aqui primeiro porcentagem. Porcentagem, 12% ao ano. Então, ou seja, é a mesma coisa de 12 dividido por 2 semestres. Coloco aqui porcentagem ao semestre. Então, o casinho aqui é semestre, certo? Se é semestre, então são 4 períodos de carência. Eu vou começar a pagar aqui, já que falou que é 2 anos de carência. Justamente, eu começo a pagar aqui. Depois que começo a pagar aqui, serão 6 prestações. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 prestações. Número quebrado, vai ser 9 prestações. Vai ser 10 não, é 9 mesmo, gente. É 9 mesmo. Então, vamos lá. Outra observação importante, viu, gente? Quando eu falo carência, geralmente é assim, ó. A carência é de 2 anos. A carência é de 3 anos. A carência é de 3 trimestres. Certo? Então você tem que lembrar que sempre eu estou computando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No final do período K. No final do semestre. No final do trimestre, dependendo da situação. Então, aqui, ó, quando eu coloco 4, significa que é o semestre, então é no final do quarto semestre. No final do quarto semestre, dá exatamente 2 anos de carência. Comecei a pagar no quarto período
no quarto período do financiamento, que equivale ao primeiro período da amortização, certo? Que também equivale ao quarto período do financiamento, né, que eu acabei de falar. Ok? Então lembre sempre disso. Isso aqui dá. O pessoal erra isso aí, viu, gente? Então quando eu falo lembre, é porque eu tô acostumado a corrigir prova já há muitos anos isso aqui. Então erra. 2 anos de carência, final do período 4, nesse caso. Beleza, então o que a gente vai fazer aqui? Ora, lembrando que os juros têm a carência, eu vou computar os juros, mas não vou pagar. Ele só vai acumulando e aumentando o saldo devedor. Vou até colocar aqui, né? 500 mil vai acumulando e aumentando o saldo devedor. Chega aqui no período 4, eu diluo ele nas 6 prestações que eu combinei pagar. Beleza? Então, diferente dos exercícios anteriores que eu calculava primeiro aqui nas prestações, primeiro eu tenho que saber o saldo devedor aqui, né? Infelizmente, eu tenho que calcular o saldo devedor primeiro, certo? Então, vamos lá. Vamos calcular os juros aqui, que seria na primeira prestação. Ah, lembrando que aqui eu não tenho mais nenhum, não tem IOF, não tem nada não, né? E, enfim, acho que já tem todas as informações necessárias. Vamos tirar aqui da nossa tela. Então, na data zero não tem nada, não pago nada. Vou calcular os juros, não significa que eu vou pagar. Vou só calcular eles aqui. Que vai ser 6%, não vai mudar. F4, que multiplica o saldo anterior, que é 500 mil. Então, os juros calculados nessa prestação, no primeiro período, 30 mil. Certo? Mas não vou pagar. Já que eu não vou pagar, vai acumular. Vai ser 500 mil mais 30 mil. Tá? Aí vai chegar até a data 3 a mesma coisa. Vou puxar aqui, eu vou puxar aqui. Chegou até a data 3, mesma coisa. Por quê? Porque na data 4 começa a pagar. Certo? Começa a pagar aqui, ó, nessa prestação. Quanto que eu vou pagar? Quanto que eu devo? 595, 508. Então, vou começar a pagar a partir do saldo devedor anterior. Então, vamos calcular a primeira prestação do período de amortização. É igual a PG... Ah, ele falou que é o sistema francês, né? Lembrando que é o sistema francês. Então, prestações são constantes. PGTO, a taxa, 6%. Não vai mudar. F4. Ponto e vírgula. Número de períodos. Aí, no caso, não posso colocar 9 aqui não, né, gente? Igual que eu estava fazendo. Porque 9 é o final do financiamento. Número de prestações são só 6. Então, aqui colocar 6, senão a gente erra. 6, ponto e vírgula. Valor presente, é o valor presente. Vou colocar negativo aqui para sair positivo. 595, 508. Vou fixar aqui F4 para não mudar. Fechei. 121, 104. Isso não vai mudar. São 6 prestações desse jeito. Tá aqui, ó. 6 prestações. 121, 104. Aqui eu vou colocar uma soma. Essa soma não vai ser direta igual às outras, né? Vou colocar uma soma. Não vai ser direta com as outras, mas é bom, gente. Colocar. Vamos lá, porque não vai ser direta. Vou mostrar por quê. Então, qual que é o juros na primeira prestação? Vai ser o valor... Ah, eu posso puxar, já. Isso aqui eu posso puxar. Posso puxar aqui, ó. Posso puxar tudo. Vai dar erro no começo até eu ajeitar aqui na sequência, né? A amortização vai ser igual a 121 menos 35. E o saldo devedor vai ser igual a 595 menos 85. Aí agora eu posso puxar esses dois aqui que eu não tinha puxado até então. Beleza? Vamos colocar aqui. E ó, aqui, de cara eu já sei que parece que tá certo. Ó, zerou aqui. A soma aqui já não vai dar a mesma, né, gente? Olha só. Quando eu somo aqui, quando eu somo aqui, ó, tudo isso aqui, vai ser 595, 508, que é justamente o que eu devia aqui, ó. Na data 3, porque eu não paguei. Foi acumulando, acumulando, eu paguei. E da mesma forma essa soma aqui, ó. Essa soma aqui, lembra o seguinte, que está embutido nos juros anteriores. Só que esses juros anteriores estão diluídos nessas outras prestações aqui. Então essa soma aqui agora já não bate tão facilmente assim, certo? Então a gente tem que ter, se é que é importante para você separar as coisas aqui, você tem que ter tem que ter esse feeling. Por exemplo, juros, você está somando 2 vezes esses juros aqui, ó.
Porque está entrando aqui e está entrando aqui também, certo? Então seria interessante você fazer uma soma de juros, se você quer saber qual que é o total de juros pagos, da quarta período em diante. No caso é 13, aqui dá é 4, aqui dá é 8, né? Isso, seria interessante você fazer o cálculo desses juros aqui. Beleza? Então, que isso aqui fique registrado. Porque agora você vai ver, ó, você vai ver que essa soma aqui, 595, 508, vai, mais 131, 116, vai dar justamente os 726, 624. Certo? Por quê? Porque esses juros, eu usei essa parte aqui só como memória de cálculo, beleza? Vou colocar aqui, ó. Só com a memória de cálculo. Ixi, mas vai dar erro lá. Coloquei um. Ah, não deu não. Memórica. Só memória de cálculo. Eu não entrou nas contas. Eu poderia simplesmente fazer o seguinte também. Ah, eu não quero colocar essa memória de cálculo aqui. Eu poderia pegar isso aqui, ó, e fazer o cálculo que eu sei, ó. Qual que é o valor de 500 mil na data 3? É 1 que multiplica 1 mais 0,06, que é a taxa, né, que eleva a 3. Pronto. Que vai dar o quê? Vai dar esse valor aqui, ó. 595, 508. Se eu estivesse fazendo na mão, na HP, por exemplo, poderia fazer isso. Precisava fazer a planilha aqui, fazer esses cálculos. Beleza, gente? Tranquilo? Então, assim, a gente tem que ficar esperto. Por quê? Porque são várias situações. Eu posso ter a situação como essa, que eu tenho a carência e depois os juros são diluídos ao longo da prestação. Eu posso ter uma situação em que eu pago a carência já de cara na primeira, eu pago todos os juros de cara na primeira prestação. Eu posso simplesmente ter uma situação em que eu tenho a carência e eu pago os juros na carência. Eu posso ter uma situação que, além de carência, eu tenho o saque, que ele não acontece tudo de uma vez. Ele acontece, por exemplo, aqui nesse exercício, 500 mil na data 0, 250 mil na data 2. Posso ter uma situação em que, né, na verdade, a situação todas são assim, em que além dos juros eu tenho que pagar IOF, comissão, seguro e assim por diante. Então, essa planilha aqui para nós é um guia, então não existe uma fórmula padrão. Ó, então sempre você faz isso. Ah, o roteirinho é esse. Não, o roteirinho é esse, não. O roteirinho exige um roteiro quando você tem uma situação básica de SPC, Sistema de Pagamento Constante. Quando você tem uma situação básica de Sistema de Amortização Constante, desculpa, SAC, né, Sistema de Amortização Constante. Quando você tem uma situação básica de SPC, Sistema de Pagamento Constante. Quando você tem uma situação básica de Sistema Americano, você tem um roteirinho. Agora, se você tem carência, junto com saque diferido, junto com custos, dependendo do tipo de custo, cálculo de um jeito, cálculo de outro jeito, aí não tem um certo padrão. A gente tem que fazer a leitura do enunciado mesmo. Tem que pegar o enunciado e fazer exercício lendo o enunciado toda hora, para saber o que tem que fazer. Tanto que, por exemplo, né, lembra da regrinha que a gente falou? Ó, então soma, então a soma aqui daqui tem que bater aqui. Não. Para bater, eu tenho que lembrar que eu não acumulei esses juros aqui, ó. Então, só bate aqui, ó, os 595 mais 131 com 726, se eu desconsidero os juros de cima. Por quê? Porque eles já entraram, certo? Eles já entraram aqui no cálculo, ó, já entraram aqui no cálculo da tabela. Então, lembrando disso. Então, não existe apesar da planilha ser um guia muito bom, aconselho sempre usar ela, independente se o exercício é simples ou não. Aconselho sempre usar ela se você está no seu computador. Em sala de aula, muitas vezes a gente não está com computador, a gente acaba usando HP. Mas se você está no seu computador, tem o Excel do lado, sempre usa a planilha para fazer qualquer questão aí de sistema de amortização. Beleza, eu acho que dá para fazer mais uma.
Dá pra fazer o exercício 11 aqui, é simples. Vamos lá. Exercício 11. Só mais esse. Acabou. Vamos lá. O 12, aí senão não vai ter mais exercício para resolver na sexta. Então, mais 3, se não me engano, 4. O valor financiado é 150 mil, tendo-se contratado a taxa de 14% ao ano, até que prova-se contrário, deduz que é nominal. Foi adotado o sistema de americano. Ah, é legal, é diferente. Foi adotado o sistema americano de amortização, determinando-se o prazo de 4 anos para a liquidação do financiamento. Construir planilha de financiamento. E fácil, né? Sistema americano, gente, sistema americano também chamado de sistema do agiota. Na prática do mercado aí, corrente, no mercado clandestino de crédito, existe, viu, gente? Vocês acham que não existe? Existe. Tem muita gente ainda. Essa prática foi muito comum no passado, depois que a gente teve a revolução nos meios de pagamento, acabou sumindo, né? Mas ainda tem. Tem a agiotagem ainda. Se precisando de dinheiro, ele vai lá e te empresta. Ah, quanto você está precisando? 10 mil. 5% ao mês. É isso aí. 5% ao mês. Beleza, então. Quanto você vai me pagar? Ah, não sei não. Então, beleza. Desde que você me pague juros todo mês, você resolve quanto você vai me pagar aí. Aí, simplesmente, o dinheiro fica com, né, você é o agiota, fica com o cliente e vai pagando R$ 500 todo mês. 500. Num dado dia, toma aqui o principal. Vai lá e entrega os 10 mil. Então, o sistema americano é assim. É muito comum na prática internacional de financiamento de grandes bancos. No Brasil não é tão comum, não. Não é muito comum e se for feito, é geralmente em negociações mais vultuosas de grandes empresas. E mesmo assim, essas empresas que captam via empréstimos de bancos internacionais que está acostumado com esse tipo de financiamento. Mas temos que apresentar todas as possibilidades, certo? Então vamos lá. Pegar aqui a planilha padrão. Essa nossa planilha também serve para resolver o problema. Então, Ctrl C. Deixa eu colocar aqui o que tem para o exercício. I é igual a 14%. A taxa, o negócio é ao ano? 4 anos para liquidação, certo? Então, tinha que ter mais informações, né? Então, estou deduzindo que já que a taxa está ao ano, os pagamentos são anuais. E já que eu falei lá 4 anos, os pagamentos são anuais. Então, sim, tinha que estar falando tendo mais informações. Então, vou mais pelo feeling. Então, imagino que as taxas anual não preciso nem converter para semestral, trimestral e assim por diante. Se eu não falar nada, deduz que a periodicidade é o mesmo período da taxa. Beleza. E são 4 anos, então não precisa de tanta linha assim. Colocar aqui um negrito. Tá bom. Aumentar isso aqui. E vamos usar o valor do empréstimo, é 150 mil. 150 mil. O saldo na data zero é os próprios 150 mil. Beleza? A amortização não tem nada na data zero, nada de juros, nada de prestação. Mas chegou aqui na data 1, eu vou pagar 14% sobre o saldo devedor. Que multiplica 14% F4. E qual é o valor da prestação? Só os juros. Né? Se a gente for colocar certinho aqui, seria amortização mais juros. Né? Amortização mais juros. Nesse caso, só tem os 21 mil. Certo? E qual que é o saldo devedor? Não paguei nada, então é o mesmo anterior. Então eu posso simplesmente pegar esse aqui, ó, e puxar. Puxar, né? Tinha que ter colocado primeiro também, mas enfim. Podendo deixar por último, não tem importância. Eu vou pagar tudo de uma vez aqui na data zero, ó. É isso mesmo que vocês estão vendo. Chega na data final, você tem que se virar
e arranjar 150 mil para pagar o cara. Você tem que pagar os 150 mil mais 21 de juros. É isso mesmo, não tem como ser diferente. É por isso que aí vocês vão ver no exercícios que eu vou gravar para o pessoal da Sistema de Informação, nós temos o que nós chamamos de Sinking Fund. O que é o Sinking Fund? Ou, né, a planilha de amortização, ou o fundo de amortização. Ora, quando você tem financiamentos como esse, se você pegou 150 mil emprestado, é porque não é fácil para você conseguir 150 mil, né? Se fosse fácil, você não estava pegando emprestado. Então significa o seguinte, significa que se você não se organizar, você não se disciplinar, né, e conseguir arranjar um jeito aí de planejar, vai chegar daqui 4 anos, vai ser difícil você pagar 150 mil também, beleza? Então o que você faz em termos gerenciais? O que você faz internamente dentro da empresa? Ah, você faz o seguinte, vai pegando o dinheiro e deixando aplicado todo o período, para chegar no período final que você tem que pagar, desembolsar os 150 mil, você já tem ele de uma vez. Então, todo período você começa a desembolsar, por exemplo, sei lá, no caso aqui é 150 dividido por 4, vai dar uns quebrado aí, né? Vai dar quebrado, não vai dar 3, não, vai dar quebrado, né? Enfim, vai pegar 35 mil. Não vai ser 35 mil porque você vai aplicar, né? Então vai ser 30 mil, vamos supor. Então você vai pegar 30 mil e é óbvio que você vai aplicar isso, não deixa parado. É óbvio que também você vai ganhar 14% ao ano, né? Porque se você fosse ganhar 14% ao ano, você não podia estar precisando pegando emprestado, né? É óbvio que a taxa de aplicação sempre vai ser menor que a taxa de captação. Então você vai pagar 14% ao ano, mas vai conseguir aplicar o seu dinheiro a 7% ao ano, ou menos, né? A 5% ao ano. Então você vai depositando, ganhando jurinho. Depositei 30 mil, ganhei o juro, acumulou o juro e o que eu tinha depositado 30 mil. Aí aplicou mais 30 mil, juro anterior, mais o juro atual, aplicou mais, e assim por diante. Vai chegar lá no final da data 4, você não vai precisar desembolsar tudo de uma vez, os 150 mil. Gerencialmente, internamente, você faz um fundo de amortização para chegar aqui e não onerar tanto esse desembolso no final do financiamento. Não é o caso aqui, se não me engano, exercício, não me engano aqui, ó, acho que o exercício 11 em diante, isso, justamente. Exercício 11, 12, aliás, 11 não, né? 12, 13, 14, pede para a gente calcular esse fundo de reserva. E aí eu vou fazer com o pessoal do sistema de informação e aí vocês vêm aí resolvidos. Eu posso também somar. Oi. Ah, tá. Vou tirar aqui agora, desculpa. Isso. Valeu. Eu ia puxar aqui, vamos lá. Aí eu puxando aqui, só o DVD não faz sentido somar, né, gente? Aqui eu somei só esse valor, eu sempre esqueço. Então vamos somar o 4. Beleza. 150 mil saque, 150 mil tem que bater com o saque. Saldo devedor que não faz sentido somar. E os juros? Juros, tá certo. 21, 21, 21, 21, 84 mil. 150 mais 84, 234. Bateu a amortização. Esse saldo devedor aqui, né, gente? Esse aqui não tem que puxar, né? Esse aqui é zero, você pagou. Eu puxei errado aqui. Então, 150 mil. Teoricamente, eu tenho que estar. O cálculo aqui é isso aqui, ó. Que eu acabei não fazendo. É esse valor menos esse aqui. Aí quando eu puxar lá, vai ser o zero. Certo? Então é isso aí, pessoas. Por hoje eu me dou-me por encerrado, porque nós temos aí só alguns minutinhos e o exercício 12, 13, 14 são bem longos. Alguma dúvida?